Compreendida então a organização das memórias DRAM, a gente vai ver algumas DRAMs mais avançadas até chegar no nível que nós estamos hoje, nas memórias DDR. O que aconteceu com o tempo? As memórias RAM, elas começaram a evoluir a velocidade muito mais lentamente do que os processadores. Muito embora o tamanho delas continue crescendo a contento, a velocidade delas ficou bem para trás. E por conta disso que se colocaram as memórias cache entre a memória DRAM e o CPU. Né? A gente tem a SRAM entre a DRAM e a CPU. No entanto, alguns avanços foram conseguidos para conseguir melhorar pelo menos um pouco o desempenho dessas memórias. Mas basicamente, toda a memória de desempenho que a gente conseguiu a partir de um determinado momento, e isso faz uns 20 anos, foram melhoras apenas na velocidade quando você dispara uma sequência de dados de leitura ou de escrita. A latência, que a gente chama, que é o tempo que demora para a memória transmitir o primeiro dado, ainda é muito devagar comparando e cada vez mais lento até o ano de 2004, 2005, quando os processadores chegaram a 3 GHz, 4, e até hoje que está nesse limiar, os processadores continuam absurdamente mais rápidos do que as memórias DRAM. A gente vai ver aqui algumas tentativas, alguns avanços da memória RAM. Existe a memória SDRAM, que essa daqui é uma memória que foi usada nos anos 90, foram um avanço da DRAM. E aqui é outro problema de nomenclatura, né? Por que S, né? Ela não é uma S de dinâmica estático, né? Toma cuidado com a nomenclatura. Aqui é um S de síncrono, é uma DRAM, uma RAM dinâmica síncrona, porque, como eu disse antes, a memória RAM original, a DRAM, não era síncrona. O processador tinha que esperar até chegar ao resultado. Como aumentou a velocidade do processador em relação à memória, não dava mais para ficar esperando. Então foi criada essa memória. A DDR é um avanço em cima da SDRAM, e a RDRAM foi uma memória que agora caiu em desuso, muito embora ela tenha algumas características interessantes, mas desde de 2004, mais ou menos, ela parou de ser usada em sistemas, talvez um pouquinho mais para frente. O último sistema famoso que usou essa memória DRAM, que na verdade foi um avanço dela, foi a XDRAM, né? Extreme DRAM. Ela foi no processador foi no videogame, no PlayStation 3. PlayStation 2 também usou uma variação dessa RDRAM e também o Nintendo 64. E alguns computadores usaram essa memória RDRAM, mas esse modelo aqui de memória, principalmente ele perdeu por três motivos. Primeiro, tempo de mercado. Segundo, porque a latência dela inicial era maior do que as concorrentes, a SDRAM e a DDR. E terceiro, porque ela era uma fabricação particular e todos os sistemas que usassem esse tipo de memória teriam que pagar para a Rambus, que era a empresa que desenvolveu esse tipo de memória. Então a gente vai dar uma olhadinha aqui nas especificações. Essas aqui são muito antigas, né? Foram da época final dos anos 90. Aqui mostra a RDRAM como sendo melhor que as outras. Na verdade não é bem assim, né? O tempo de acesso dela ficou bem mais lento em comparação com as outras DDRs mais avançadas, mesmo a latência e tal. Ela ainda tem a XDRAM, ela reduziu bastante essa latência, mas pelos outros motivos também caiu em desuso. E parou na XDRAM número 2. A gente está atualmente na DDR4, já em desenvolvimento DDR5 para PCs. Cuidado para não confundir com GDDR, né, que é a DDR para GPUs. Aí já é um outro modelo de memória, um pouquinho diferente do que a gente está vendo aqui. Mas segue um padrão similar, por isso que tem o mesmo nome. Bom, então
A SDRAM, como eu disse, não é estático dinâmico, é síncrono dinâmico. Ela acessa sincronizado com o clock da placa-mãe. Então a placa-mãe tem um clock e essa memória vai seguir sincronizada com esse clock. Isso quer dizer que a partir do momento que a CPU pede um dado, ela não precisa mais esperar, ela vai saber que um determinado instante de tempo, alguns X ciclos de clock para frente, o dado vai estar pronto para ser lido. E os sinais de controle vão indicar se a memória está em processo de refresh ou não, se pode ser feita solicitação ou não. A solicitação vai ser atendida no momento correto, se ela puder, se a memória estiver disponível. Ela também permite que você mande um fluxo de dados, um burst, que a gente chama que ser uma sequência de dados a partir de um endereço inicial. Ela tem uma estrutura dessa. As DRAMs anteriores não tinham isso. Você tinha que mandar o RAS e o CAS toda vez, né? O RAS é a linha e depois o CAS é a coluna. Depois algumas DRAMs mais avançadas ficaram com RAS e depois só CAS, CAS, CAS. Linha, coluna, coluna, coluna. Essa daqui não, essa aqui você dá a linha, dá a coluna e a quantidade de dados que você vai ler e ele lê em sequência. A DDR, em relação a SDRAM, qual que foi a vantagem? Por que é DDR? Double Data Rate. E é uma simplificação, na verdade, que o nome completo dela é DDR e SDRAM. Double Data Rates Synchronous Dynamic Run. Random Access Memory, mais completo, né, a sigla. Então esse tipo de memória aqui, a única diferença que ela tem é que ela lê 2 vezes no ciclo de clock. Você consegue mandar dados na subida e na descida de clock para a CPU ou para as memórias caches intermediárias. Enquanto que a SDRAM conseguiu uma vez só. Isso duplicou a velocidade de acesso em questão a um fluxo de dados comprido, mas não ao tempo da latência em si. Aqui tem um esqueminha de como é que funciona então essa memória. Ela tem os bancos de memória como anteriormente, também os mesmos bits de endereço, semelhante ao que tinha antes. Tem 2 clocks, um clock enable, na verdade, e um clock externo. O clock enable vai habilitar ou não a contagem do clock. Esse é importante para liberar ou não o acesso de dados externo. Aqui são os mesmos sinais que a gente tinha antes. Tem 2 registradores diferentes, que é o Refresh Counter e o Column Address Counter. Esses 2 caras são semelhantes àqueles lá que a gente viu nos circuitos para fazer o refresh, né? A gente vai passar por todos os endereços, ler e escrever todas as linhas, etc. Essa daqui é uma unidade de sinais de controle que vai indicar quais sinais vão ser usados para acessar os bancos de memória a partir dos sinais que são dados para leitura ou escrita. E aqui é o modo register, ele vai dizer se você vai usar no modo de burst ou no modo comum para acessar a memória. Eu tenho umas outras questões aqui que você pode pôr uma máscara no dado para ler alguns bits ou não, ou escrever alguns bits ou não na memória, etc. São detalhes de implementação. Basicamente é a mesma coisa, você tem decodificação de linha, decodificação de coluna, né? Você tem amplificador de sinal para fazer o refresh, etc. Então é o mesmo, praticamente os mesmos circuitos que a gente tinha antes, a diferença maior está aqui nesses clocks, né? A gente tem um clock externo agora e o modo burst. Então está aqui os sinais de controle explicados para vocês poderem consultar. E aqui é como é que ele funciona, né? Então a CPU mandou um sinal de read. Esse sinal de read, enquanto ele foi dado no tempo 0, a CPU vai fazer outra coisa. Passou alguns ciclos de clock, aí chega o dado. Chega o dado do endereço 0, endereço 1, endereço 2, endereço 3. Manda vários endereços ao mesmo tempo. A gente está considerando aqui um tamanho de burst de 4 dados e a latência do CAS
Quer dizer, a partir do momento que deu o número da linha, demora 2 ciclos de clock para começar a escrita. Na prática, esses tempos são bem maiores, tá? Em comparação com os ciclos de clock que se usa, né, nas memórias. Aqui só um resumo do Run Bus, né? A gente tem aqui as informações. Ele foi usado no Pentium e no Itanium, bem antigo, né? E quais eram algumas características dele? Que todos os pinos do pente de memória estavam de um lado só, não dos dois lados. Isso não faz muita diferença. Os fios poderiam ter, aqui falta o número, até 12 centímetros de comprimento para fazer a ligação da memória com o sistema. O barramento podia ter 320 chips de 1.6 gigabits. Esse cara aqui ele indica o propósito dessa RAM bus inicialmente. Eles pensaram em implementar RAM bus para sistemas de alto desempenho que necessitassem de grande quantidade de memória. Ele ainda é assíncrono, então ele tem um tempo de acesso, uma latência de 480 nanosegundos. Isso aqui matou muito esse tipo de chip na época. Só que depois ele fica muito rápido, ele tem 1.6 gigabits por segundo de leitura escrita. Então a DDR, nenhum segredo, é a mesma do SDRAM, só que ela manda dados 2 vezes por ciclo de clock. Uma na subida e outra na descida. Aqui está a fabricação dele, onde foi feito. E aqui está um esqueminha, né? Você manda o RAS, pega qual é a linha, manda o CAS, coluna, e aí o dado chega, né, num burst de 4 bits, de 4 dados, por exemplo, 4 endereços. Só que como é que ele é feito? Subida de clock manda um dado, descida de clock manda outro. Então a gente, em 2 ciclos de clock, manda 4 dados, que demoraria naquele esquema anterior 4 ciclos de clock. Essa é a vantagem. E outra coisa que foi feita também, a Mitsubishi começou isso, foi a Cache DRAM, CDRAM. Isso aqui é bem utilizado hoje em dia, né? É você colocar uma pequena cache na própria DRAM. Isso serviria para quê? Para você ter como se fosse os últimos dados que passaram por lá, ou pode ser uma cache vítima, como a gente chama, né? Ou pode ser uma cache efetivamente de acesso aleatório. Uma cache utilizada entre a cache real do processador e a cache do pente de memória. Pode ser usado também como um buffer. Então você manda uma quantidade grande de dados, maior até do que o barramento conseguiria suportar para transmitir, e aí você guarda nesse buffer e depois vai passando aos poucos. Ou então uma escrita, por exemplo, numa mudança de contexto, como a gente viu na memória cache, que tem que invalidar toda a cache, manda a cache inteira rapidinho, já escreve no buffer e depois aos poucos o processador já pode continuar trabalhando, aos poucos vai gravando esses dados aqui do buffer na memória principal. Diferenças de DDR, né? Essa aqui é a SDRAM, a DDR, diferença que ele lia e escrevia na subida e descida do clock. O que é DDR2? Ele aumenta a velocidade do clock no barramento. Ele aumenta a banda de leitura da memória. Você lê mais dados da memória ao mesmo tempo. Já fazia isso, né, para conseguir suprir leitura e escrita. Mas você lendo 4 vezes, você vai aumentar mais o clock e vai mandar também na subida e na descida os dados para fora. Então você vai conseguir o dobro de velocidade do DDR1. DDR3 e 4 é exatamente a mesma coisa. Você está multiplicando isso daqui por 2 de novo a cada geração e duplicando o ciclo de clock aqui na saída. É a mesma coisa. E isso aqui a gente termina então a nossa aula. Aqui está o resumo de todas as informações que a gente viu e que a gente acaba de ver memória interna.